é que é, pessoal? Eu sou a Mariana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer-vos um story time do melhor dia da minha vida, ou seja, o dia 10 de maio de 2018, o dia em que eu fui à Eurovisão e vi o Alexander pela primeira vez. Portanto, vamos lá para o vídeo. I just got you and you just got me. Então, isto começou, né? Quando Portugal ganhou a Eurovisão em 2017, obviamente começamos por aí, que foi um acontecimento que ninguém acreditou que pudesse ser possível. Acho que nunca ninguém acreditou que Portugal um dia pudesse vir a ganhar a Eurovisão, né? Mas lá conseguimos esse feito em 2017 e isso significaria que a Eurovisão no ano seguinte seria feita no nosso país. E lá aconteceu e a cidade escolhida foi Lisboa. E eu sempre disse que eu iria assistir à Eurovisão, desce por onde desce. Mas o melhor de tudo foi quando eu soube quem ia ser o representante norueguês do certame. Pois é, foi aí que eu disse mesmo a mim mesma que eu tinha mesmo de ir lá. Porque, senhoras e senhores, quem representou a Noruega nesse ano foi nada mais, nada menos que o amor da minha vida, o Alexander Rybak, obviamente, claro. Nisto, depois de eu ter surtado com a notícia, eu comecei a ficar atenta a bilhetes. Só que eles na altura eram muito caros, mesmo muito caros, principalmente os bilhetes para a transmissão, porque eu queria mesmo ir à transmissão, mas foi complicado. E eu só à última da hora é que eu tomei a decisão de que podia ir. E então já não havia bilhete para nenhuma da transmissão. E afinal estava toda esgotada, nem sem ser na transmissão, nem na transmissão. Então me levava a escolher entre duas das semifinais. Semifinal 1, semifinal 2. Uma que seria no dia 8 e a outra seria no dia 10. Ora, obviamente que eu escolhi a número 2, que era onde estava o Alexander, né? Embora não tivesse o Mikolas, mas pronto. O Alexander é prioritário. E pronto, lá comprei o bilhete para o Family Show da segunda semifinal. Mas eu ainda andei ali às voltas antes de comprar os bilhetes para arranjar alguém que viesse comigo. E de cá de Leiria não consegui ninguém. Até que eu me lembrei da Fátima, que foi uma amiga minha que eu conheci online via Facebook por causa do Abraham. E ela aceitou vir comigo. E uma vez que ela já era de Lisboa, facilitou muita coisa. E pronto, lá comprei o meu bilhete e o bilhete dela. Na altura custaram 10 euros cada um, se eu não estou em erro. Estavam super baratos os bilhetes para o Family Show da semifinal. E pronto, já tinha tudo a postos e já estava confirmado que eu ia para Lisboa. A única coisa que me deixou mais triste no meio disto tudo foi não ter ido com a minha mãe, porque eu e a minha mãe sempre dissemos que quando a Eurovisão se realizasse em Portugal, nós iríamos juntas e tal não aconteceu. Aí, chegámos ao dia. Ora, no dia anterior o meu avô fazia anos e eu lembro-me que eu fui dormir à casa do meu pai na véspera, porque o meu bilhete era para sair da Marinha, em vez de sair de Leiria, da Gar de Leiria, eu saí da Gar da Marinha, porque na altura o meu pai morava lá e morava mesmo ao lado da Gar, e então eu fui logo a seguir à festa do meu avô para a casa do meu pai na Marinha. Mal dormi essa noite, porque de tanta que era a minha ansiedade. E pronto, lá consegui dormir um bocadinho e eu acordei muito cedo, eram umas
6h30 da manhã, porque o meu autocarro era às 7 da manhã. Então lá fui eu, acordei de manhã e fui para a Garda da Marinha Grande apanhar o autocarro. Nisto lá cheguei a Lisboa e fui encontrar-me com a Fátima, que estava à minha espera no Jardim Zoológico. Perfeito. Chegámos, encontrámos-nos, ficámos super felizes por conhecer-nos pessoalmente, finalmente. E depois fomos para o metro para irmos do Jardim Zoológico para o Parque das Nações, que era onde estava localizada a Altice Arena. Foi a minha primeira viagem de metro, porque eu nunca tinha andado de metro na minha vida, até aquele dia. E foi muito engraçado. Depois lá fomos fazer umas compras ao Vasco da Gama antes de irmos, porque a Fátima não tinha almoço. Depois almoçámos e foi na hora do almoço que aconteceu, tipo, a melhor coisa. Eu já me estou a rir só de me lembrar da história. Ora, eu tinha levado maçãs de casa para o almoço, mas a Fátima decidiu comprar um pacote de batatas fritas. Das grandes, nem foi dos pequenos, dos grandes. E eu tinha lido que não era boa ideia, porque muito provavelmente não íamos poder entrar com a comida para dentro da arena. Foi por isso que eu escolhi levar uma Santos. Mas ela, pronto, lá comprou o pacote das batatas fritas. Então começámos a comer, falámos com o segurança e foi aí que o segurança nos disse que realmente nós não podíamos entrar com nada. E nós, está bem, nós também íamos almoçar primeiro, dissemos nós ao segurança. E era verdade, nós íamos almoçar antes de entrar na arena, que o show começava às 2 da tarde, se eu não estou em erro, era às 2 da tarde. E então lá começámos nós a comer num banquinho que lá estava, tiquiti. Eu acabei de comer, tipo, tranquilamente, comi a minha sanduíche e a Fátima tinha comido metade do pacote de batatas fritas. Ora, ela já não lhe apetecia mais batatas e não podia levar o pacote de batatas fritas para dentro da arena. Então a Fátima só se vira para mim: Mariana, ajuda-me a comer isto. Olha, nós começámos as duas a rir e a comer as batatas, tipo, só para terminar o pacote, tipo, a emborcar batatas fritas. Uma coisa descomunal. Pronto, nisto lá chegou a hora de entrarmos para dentro da arena. Lá nos temos na fila. A fila até andou muito rápido, porque não estava cheia. Os lugares não estavam todos ocupados, ainda estava muito lugar vazio. E pronto, lá entrámos e eu deparei-me com o majestoso palco e nós ficámos sentados bem por cima da green room, como podem ver aqui na foto. E eu estava tipo, o meu coração estava a mil. Até que lá começou o espetáculo e o Alexander era logo o primeiro. Então, depois de toda a introdução ao show, vem logo o postcard da Noruega e a atuação. Olha, gente, como toda a fã, né? Eu comecei, tipo, o meu coração começou a bater muito, muito forte e eu estava completamente em êxtase, porque eu já apoio o Alexander há 11 anos, bom, no caso, naquele dia, há 9, e eu nunca pensei que algum dia eu fosse ver atuar ao vivo e a cores. E estava a acontecer, 9 anos depois, estava a acontecer e eu estava a vê-lo ao vivo e foi uma sensação maravilhosa. Estão aqui alguns stories que eu fiz da atuação, sem som, obviamente, e foi muito top. Depois vimos outros países como Moldávia, que eu gostei muito também, Dinamarca, Polónia, a Suécia e a Ucrânia foram dos meus preferidos também. E foi um espetáculo incrível. Eu aproveitei cada segundo dele até que ele chegou ao fim. Lá saímos da arena e eu ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Foi
foi um momento surreal. Tentámos ir ver se víamos algum artista, mas não conseguimos, e eu também não tinha muito tempo, porque eu tinha um autocarro para apanhar. Eu não fiquei a dormir em Lisboa, eu voltei para casa no mesmo dia, e então não deu para explorar muito o lugar, e eu tive muita pena, porque eu tive esperanças de conseguir apanhar alguém cá fora, principalmente o Alexander, obviamente. Tanto que eu até levei os CDs, que era para caso eu conseguisse apanhar, para ele nos autografar, mas não aconteceu e também não era fácil, não era muito fácil. Mas pronto. Depois lá apanhei o autocarro para casa, eram umas 6 da tarde, e cheguei, eram umas 9, e quando eu cheguei a casa estava a dar a parte da transmissão que me faltava ver, ou seja, que eu não consegui ver lá ao vivo, foi a parte da votação. Como nós estávamos no Family Show, não houve votações nem apurações de vencedores, e então consegui chegar a casa mesmo na hora H para ver essa parte. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado de ouvir esta minha história. Foi um dia que realmente eu jamais vou esquecer, e que vai ficar tipo gravado na minha memória para sempre. Cliquem no botão like se gostaram do vídeo. Comentem se também são fãs eurovisivos e se também têm o sonho de ir ao Eurovisão ou se já foram. Subscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Sigam as minhas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Eu sou a Mariana e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!